E olha, vamos mudar de assunto um pouquinho, falar sobre a escala 6 por 1, fim da escala 6 por 1. Preparamos algumas artes aqui e já vamos entrevistar uma outra advogada sobre esse assunto, porque a CCJ, a Comissão de Constituição do Senado, de Justiça do Senado, na semana passada, aprovou um projeto que reduz a jornada de trabalho gradativamente, ao longo dos anos, para 36 horas por semana, com trabalho diário limitado a 8 horas e 2 dias seguidos de descanso remunerados, preferencialmente sábado e domingo. Hoje, a jornada é de até 44 horas semanais. Então, redução de 8 horas semanais gradualmente. Vamos para a próxima tela também. Os próximos passos, plenário e depois aprovação, isso, enfim, é uma análise longa, extensa, é uma bandeira, tornou-se uma bandeira política do PT, certamente será explorado na campanha do ano que vem. Vamos receber a Francine Ben, que é advogada trabalhista da MBW Advocacia, para falar sobre esse assunto que também gera muita polêmica, porque o setor produtivo argumenta, Francine, que isso vai aumentar muito o custo de trabalho, diminuir a margem de lucro e que pode eventualmente até gerar algum desemprego, demissões. E, por outro lado, o trabalhador fala, gente, pelo amor de Deus, não aguento mais trabalhar 6 dias por semana e descansar só um. Eu preciso avançar nos meus direitos. Essa PEC aprovada no Senado tem um outro projeto de lei na Câmara que prevê a redução para 40 horas semanais e não 44. Então, primeiro, eu queria ver como é que você vê essa questão e os dois lados, os argumentos do setor produtivo e dos trabalhadores, se há alguma forma de tentar fazer com que eles se aproximem. Bom dia, Amanda. É um prazer estar falando com vocês. Bom dia, telespectadores. Então, primeiramente, o impasse, o desafio que se instaura aqui é conciliar justamente essa proteção do trabalhador com a sustentabilidade da atividade econômica e empresarial, Existe uma queda de braço muito forte entre o setor produtivo e o setor operário, porque se trata de um direito legítimo, assim como uma preocupação legítima. As empresas, por um lado, elas vão ter que organizar as suas escalas de trabalho, as suas rotinas, inclusive em alguns casos, como os setores bares, restaurantes, hospitais, saúde, comércio, eles vão ter que provavelmente contratar mais funcionários e atuar firmemente nas negociações, atualização de negociações coletivas, conversões, acordos, para regularizar banco de horas, funcionamento, escalas. Tudo isso vai ter que ser reestruturado e é uma preocupação do setor econômico. Por outro lado, nós temos os trabalhadores, que há muito tempo trabalham de uma forma contínua e exaustiva e chegam num ponto, que vem sendo discutido muito sobre a questão do burnout nas empresas, e estudos demonstram que o trabalhador que tem mais tempo livre, digamos assim, para sua família, para fazer as suas atividades de descanso, enfim, eles adoecem menos, eles apresentam mais produtividade, eles apresentam uma postura melhor no trabalho, então isso também agrega ao setor produtivo. Porém, isso tem que ser estudado e muito bem negociado ao longo dessa jornada que nós vamos enfrentar ao longo do próximo ano, Acredito que nesse ano nós ainda não teremos uma votação. A estimativa é que para fevereiro ela seja retomada, mas a princípio os sindicatos eles vão ser os grandes protagonistas dessa história, ao meu ver. Agora, Francine, o que a gente tem de bons exemplos, de boas práticas no mundo? Por exemplo, quando você olha para os modelos adotados, não sei, na França, em países mais desenvolvidos, europeus, ou nos Estados Unidos, o que a gente tem que pode ser eventualmente emulado, copiado, reproduzido por aqui? O que eles utilizam geralmente são as escalas de trabalho distribuídas, tá? O que aqui não pode ser utilizado porque são 2 dias seguidos. Então, por isso que eu digo que o protagonismo vai ser dos sindicatos, ao autorizar as escalas de trabalho e os empregadores, eles contratarem mais funcionários para conseguirem fazer esse escalonamento. E aí vem a preocupação legítima do setor produtivo, Nós teremos que remanejar esses 2 dias úteis para dias de semana, e isso daí o sindicato vai negociar. Mesmo sendo preferencialmente, ele não é obrigatório. Então, por isso que abre uma brecha para que se estenda uma negociação coletiva para que o trabalhador ele possa, de repente, fazer a folga de forma
como é que eu posso te dizer? Ou numa terça, ou numa sexta, ou Sim. sexta e sábado, ou domingo e segunda. Você tem mais flexibilidade nessa folga, até porque para algum, por exemplo, Ex- comércio, o setor de bar e restaurante, sábado e domingo são os dias mais movimentados. Fica difícil ter folga no sábado e domingo, né? Você ex- precisaria contratar um outro grupo de trabalhadores, sei lá, por só 2 dias da semana. Seria meio impossível. Exatamente. Inclusive, os bares, eles não abrem nas segundas. Então, os dias de trabalho, eles seriam de terça a sábado, Sim. domingo até meio-dia. Então, não tem como fazer essa escala, de uma forma que não prejudique a economia nesse aspecto. Por isso que a contratação de novos funcionários, ou talvez até a contratação de temporários em altas temporadas, vai ser a solução para essas empresas. Agora, Francine, tem um outro projeto de lei na Câmara que fala em reduzir a jornada para 40 horas semanais. Hoje, no mundo, você tem jornadas mais próximas a 40 ou a 36 horas. E o que seria mais viável, o que você enxerga como mais viável no Brasil? Então, atualmente nós temos um sistema de 44 horas semanais e 8 horas diárias. A PEC que tramita, ela prevê uma redução inicial de 4 horas. Ela passaria 40 horas semanais e em 5 anos ela chegaria a 36 horas. Ela seria uma medida gradual. Eu entendo sim que o Brasil ele tem que rever o seu modelo. Existe uma questão muito antiga que são famílias que às vezes têm um único provedor e o único provedor ainda é a pessoa que, além de organizar a casa, além de organizar toda a estrutura familiar, ele ainda tem 6 dias da semana que trabalha e ainda acaba trabalhando o último dia, que é a organização do núcleo familiar, casa, rotina, filhos, enfim, nós temos que olhar para esse lado também, olhar para o trabalhador que precisa desse descanso. O burnout, ele não vem só do trabalho, ele vem da exaustão e ele vem de uma rotina maçante, ele vem de uma rotina comprida, uma rotina que precisa ser melhorada e flexibilizada. Então, existe a possibilidade de reduzir, ela é ótima, ela é viável, mas eu acredito que 40 horas semanais já seria o limite aceitável para não prejudicar consideravelmente a economia, os bares, os restaurantes e não afetar os empregos, né? Porque se vir a fechar alguns setores da economia, obviamente, teremos perda de emprego e isso seria muito mais drástico do que uma redução É, de carga horária. é Então, interessante. existem os dois lados. É uma questão de saúde, né? Eu acho que essa forma como você coloca, Francine, é muito clara, é uma questão de saúde do trabalhador. 44 horas hoje é uma jornada exaustiva, né? Acho que na maior parte do mundo, pelo menos nos países desenvolvidos, não é mais assim que funciona. E aí você se referiu às mães solo, que são mães arrimo de família e que ainda tem que voltar para casa para uma segunda jornada, que é a jornada familiar. Exatamente, e muitas vezes elas ainda utilizam a folga delas para emendar uma jornada na outra. Ou ela trabalha no comércio até às 6 horas da tarde e vai trabalhar num restaurante na parte da noite para dar conta. Então, é uma jornada exaustiva e ainda por cima, final de semana, ela tem que lidar com a família. Não, não que seja algo ruim, né? Mas que é algo que gera um E trabalho. demanda, E é que trabalho, é trabalho, né? Por mais que seja. Exatamente, é um trabalho às vezes até mais comprometedor e às vezes mais cansativo lidar com a casa, né? Que gera uma exaustão emocional. Então nós temos que olhar para esse trabalhador também. É E isso. vamos lá, né? Hoje em dia o Brasil tem muitas mães solos que vivem dessa forma.